Já de volta com a Acontece Regional às 7h42 e há mais de uma semana o Corpo de Bombeiros deu início a uma fiscalização a estabelecimentos comerciais. Na região foram mais de 60 locais entre casas de shows e restaurantes interditados. Somente aqui em Taubaté foram 3 casas de shows, 3 danceterias interditadas por falta de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. Mas a gente chamou aqui ao estúdio o capitão do Corpo de Bombeiros de Taubaté, o Oliveira Neto, para falar desse assunto, fazer um balanço da região na qual ele trabalha. Muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Na região de Taubaté, nós fizemos... Que compreende quais cidades? Vai compreender Campos do Jordão, Santo Antônio, São Bento, Caçapava, Taubaté, Natividade da Serra e Redenção da Serra. E qual que é o balanço que você faz? Nós fizemos 21 vistorias em locais com auto de vistoria, mesmo com auto de vistoria, e locais sem auto de vistoria. E foram detectadas pelo menos 11 locais sem o auto de vistoria e alguns sem condição de segurança para funcionamento. Na cidade de Taubaté, na semana passada, foram interditadas 3 casas. Das 3 casas, uma das preocupações, uma das reclamações dos comerciantes é que a burocracia é muito grande. Para ter uma ideia, uma das 3 casas, na quinta-feira nos procurou, apresentou as medidas de segurança, foi orientada. Na sexta-feira ela já tinha uma auto de vistoria regularizada. Então, às vezes, não necessariamente é só uma questão de burocracia, é uma vontade da pessoa em procurar e buscar se regularizar, até por respeito ao seu próprio cliente. Agora, entre as irregularidades, fala pra gente quais as mais graves que vocês encontraram. As mais graves que foram encontradas foi o que a gente chama de controle de material de acabamento. E foi um dos grandes problemas da Boate Kiss no Sul. O que é o controle de material de acabamento? Num local de reunião pública, o acabamento interno ele não pode ser inflamável, ele não pode pegar fogo. E existem espumas para melhorar a acústica que, mesmo que coloque um maçarico nela, ela não pega fogo. E isso não tinha naquela boate. E é uma das grandes preocupações do bombeiro, que o acabamento interno de todos esses locais ele não seja inflamável. E esse daí talvez seja o maior problema que a gente encontra em algum lugar ou outro. Mas é a minoria, porque todos os locais onde tem o auto de vistoria não possuem esse tipo de produto. Agora, a gente pegou como gancho, com certeza, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, que já vitimou 237 pessoas, né? A maioria jovens. Essa fiscalização mais intensa sempre aconteceu ou a gente está vendo agora em razão dessa tragédia? Não, a mais intensa, do jeito que está sendo feito, foi a partir da semana passada, depois da boate, efetivamente. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele não possui o poder de polícia de fiscalização em todos os locais. Ele só vai quando solicitado pelo proprietário. E normalmente o proprietário ele solicita porque é um pré-requisito para ele conseguir a documentação na prefeitura. Então há um convênio entre o município e o bombeiro e nesse convênio prevê que a prefeitura vai exigir o auto de vistoria do bombeiro para emitir alguma documentação de regularização junto à prefeitura. Então nós fomos procurados por essa razão. E depois de procurados, nós nos orientamos o proprietário, ele apresenta um projeto de segurança. Nesse projeto ele fala quais são as medidas de segurança que ele tem na casa, a gente analisa e depois faz uma vistoria no local. As casas que foram aí barradas, né, pelo Corpo de Bombeiros e que ainda não apresentaram, elas têm quantos dias para Na realidade, não tem uma data certa, só que ela não pode abrir enquanto ela não apresentar. Então, se ela abrir, ela deve ser multada pela prefeitura. E se ela não nos apresentar, ela vai permanecer fechada. Hoje essa fiscalização acontece novamente? Irá acontecer hoje e durante toda a semana. Em quais cidades hoje, capitão? Hoje nós vamos continuar em Taubaté, principalmente também a região de Tremembé, mas nós vamos ampliar um pouco essas vistorias, porque na semana passada nós tivemos um ênfase maior nas danceterias em local fechado. Agora nós vamos ampliar para bares, principalmente bares com música ao vivo, mesmo que tenha a possibilidade de ser aberto, mas que ele é enquadrado em outra categoria para nós. São restaurantes com música ao vivo, bares
com música ao vivo ou sem, mas que tem acúmulo de pessoas. Então a gente vai ampliar para esse... Indústrias também estão no alvo? Posteriormente, primeiro nós estamos pegando onde tem reunião pública. Depois nós vamos ampliar para locais de risco. São principalmente indústrias com poder de destruição muito grande, caso aconteça algo grave. Por exemplo, indústrias químicas, indústrias de reciclagem. Nós vamos ampliar esse leque e cada vez mais de uma forma que torne a cidade cada vez mais segura. E fica também aí o recado, não só para os donos tentarem regularizar a situação, mas as pessoas que participam serem mais críticas, né? Quem vai até uma danceteria dessa, ser mais crítico, ficar atento, porque eu sei que quando se sai à noite não vai ficar atento a isso, vai tentar se divertir. Depois dessa lição aí do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que as pessoas também fiquem atentas e não aceitem qualquer local, né? Sem dúvida nenhuma. Não frequentem qualquer local, né? Fica aí a dica. A gente brinca assim que a população seria interessante que ela tivesse um pouco a visão de bombeiro, né? Qualquer um que trabalhe com segurança, primeira coisa que faz quando entra num lugar, instintivamente, até sem perceber, vê onde que estão os extintores, onde é a saída de emergência, né? E se tem a lotação escrita onde ele está, né? Na porta ou em algum documento que esteja à mostra ao cliente, se prevê a lotação. E só uma última informação, a pessoa que queira denunciar o local desse, qualquer cidadão comum pode também? Pode ligar através do 93 ou com denúncia para a própria prefeitura, né? E nós vamos verificar o local se ele está regularizado, encaminhar isso à prefeitura para que tomem as medidas necessárias caso seja necessário. Capitão, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o Excelente convite. Dia de trabalho. Para nós, se Deus quiser. Para você. 7h48 e olha, moradores do Parque Três Marias, em Taubaté, fecharam a Via Dutra ontem. O motivo do protesto, uma cratera na rua Benedito Marques, que obrigou a Defesa Civil a interditar 5 casas. No fim de semana, uma rede de águas pluviais se rompeu e aí causou esse problema. Ninguém se feriu, felizmente, mas os moradores terão de deixar as casas. A Prefeitura diz que vai fornecer auxílio aluguel para as famílias enquanto esse problema não for resolvido. São 7h49 e o fim de semana foi de sol e calor em boa parte da região. Mas essa chuva registrada em algumas cidades do Vale durante a madrugada prossegue hoje. É uma frente fria que está à vista. Agora pela manhã ainda está prevista abertura de sol, mas à tarde o tempo deve fechar novamente. Ao longo da semana, o tempo segue aberto e quente. A partir de quinta-feira, instabilidades devem novamente trazer chuva para a região. Hoje, as temperaturas máximas sofrem pequena queda. Chegam aos 24 graus na Serra da Mantiqueira, aos 25 em Guaratinguetá, aos 26 em Taubaté e aos 30 graus em Ubatuba. Devem ser cremados os corpos dos 2 tripulantes da aeronave monomotor RV-7 ainda nesta semana. O comando da aeronáutica retirou na última sexta-feira as vítimas da aeronave, que havia desaparecido exatamente uma semana após decolar de Ubatuba com destino a Rio Claro. Os corpos de Diego Pérez e Marcos Barros foram levados para o IML de São José dos Campos. Segundo a Força Aérea, os destroços do modelo RV-7 foram localizados por volta das 3 horas da tarde da última sexta-feira em uma região de mata fechada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 4 quilômetros do distrito de Monte Verde, no município de Camanducaia, em Minas, já próximo da divisa com São Paulo. Ainda segundo a FAB, as buscas totalizaram 40 horas de voo, com a ajuda de 3 helicópteros e um avião. Equipes terrestres também do Exército e das Polícias Militares de São Paulo e Minas também trabalharam no resgate. Que triste, né? 7h51 e a Fundap está com vagas abertas para estágios na região. Os detalhes já já, não saia daí.